Olá, eu sou Gustavo Schneider, advogado aqui do PG Law, e esse é o PG Talks. Nesse episódio, a gente começa a nossa série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nela, a gente vai conversar sobre vários aspectos controvertidos desse grande regime, que é uma novidade aqui pelo Brasil, e a gente vai conversar especificamente no episódio de hoje sobre como o conceito de privacidade evoluiu para abarcar também a proteção de dados, e depois a gente vai falar sobre quais são as principais características das plataformas digitais que tornam elas muito desafiadoras do ponto de vista do direito da concorrência. O tema geral do episódio de hoje é apresentar uma introdução à história do conceito de proteção de dados e depois falar sobre algumas características particulares dos mercados digitais. O direito à privacidade é hoje, no entanto, uma versão muito mais sofisticada do que ele era no começo do século passado. É dessa época, da virada do século XIX para o século XX, que a gente tem os primeiros textos que tratam da concepção moderna do que é privacidade. Essa concepção trata da privacidade como um direito a um foro íntimo, em que o Estado não vai intervir nos direitos do cidadão e da cidadã. No entanto, com o tempo, essa visão foi sendo complexificada e ela ganhou um feixe de outras obrigações. Hoje em dia, por exemplo, a gente fala em autodeterminação informativa e autonomia do titular de dados. Esses são conceitos centrais no nosso sistema de proteção ao titular de dados pessoais. Além de ter evoluído para englobar também obrigações positivas dos agentes de tratamento, hoje em dia a gente entende que essas obrigações se aplicam não só ao Estado, mas também a agentes de tratamento privados. O marco contemporâneo dessa visão, que coloca o titular no centro do sistema de proteção de dados pessoais, está nas legislações contemporâneas que vêm sendo aprovadas nos últimos anos sobre esse tema. Um bom exemplo é a General Data Protection Regulation, que substituiu na União Europeia uma regulação anterior sobre esse tema. A GDPR, como é chamada essa legislação, se tornou um modelo global para a proteção de dados pessoais, inclusive porque estabeleceu efeitos extraterritoriais em algumas das suas disposições. Com isso, ela impactou empresas que atuam primordialmente em outras jurisdições. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, promulgada em 2018, trouxe uma série de princípios dentro desse campo e estabeleceu também normas específicas para o tratamento de dados, além de ter criado uma nova agência reguladora, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Entre as diversas sanções previstas na LGPD, a gente tem desde multas simples, limitadas a 2% do faturamento da empresa, grupo ou do conglomerado, e também limitadas até o valor máximo de R$50 milhões, até a gente tem também multas diárias e a possibilidade de suspensão ou proibição de tratamento de dados pelo agente de tratamento que violar a legislação. Todas essas multas precisam ser aplicadas sempre precedidas por processo administrativo que preveja também a ampla defesa dos acusados. Agora que estamos mais familiarizados com as legislações sobre dados pessoais, vamos tratar de alguns temas relacionados às plataformas digitais que as tornam muito difíceis de compreender sob a perspectiva dos instrumentos tradicionais da defesa da concorrência. A primeira delas é que muitas plataformas digitais são o que a gente chama de plataformas multilados. Isso significa que elas atuam na intermediação entre duas bases diferentes. Uma base é uma base de usuários e a outra é uma base de clientes. A base de usuários é subsidiada pela base de clientes. E se isso está muito abstrato agora, eu vou dar um exemplo que pode te ajudar. Pensa comigo num marketplace, tá? Um site que você entra para comprar produtos. Aquele site está intermediando duas bases no fim. Você, que quer comprar os produtos, e uma base de anunciantes, que está ali querendo vender os produtos que eles, por qualquer motivo, fabricam ou atuam de algum modo no comércio, certo? Então, agora que você viu como isso funciona para os marketplaces, pensa na rede social. Quando você se cadastra na rede social para ter um login ali e ter contato com seus amigos, você com frequência não vai pagar nada por isso. No entanto, você tem, de um outro lado, as pessoas que estão anunciando naquela rede social. Essas pessoas pagam sim pelo anúncio que elas vão fazer. De um modo ou de outro, esses anunciantes estão subsidiando o custo que você, como usuário, tem para a empresa. Isso é possível por algumas características econômicas dessas bases. Inclusive, o custo marginal, que é o custo de adicionar um usuário a mais, é muito baixo.
As plataformas multilado também têm um outro lado desafiador, que é muitas vezes elas implicam no que a gente chama de efeitos de rede. O efeito de rede acontece quando o valor que aquela plataforma entrega é maior se ela tem mais usuários associados a ela. Isso é muito fácil de ver também no caso das redes sociais, mas se você lembrar do marketplace, isso também vale. Pensa num marketplace que tem pouquíssimos anunciantes. É muito improvável que você ache o produto que você quer ali, certo? Então você tende a migrar naturalmente para marketplaces que têm muitos anunciantes. Isso é o que a gente chama de um efeito de rede indireto. Então eu acrescento um usuário do outro lado da plataforma e isso cria valor para esse lado aqui. Lembra que a gente tinha falado dos lados do cliente e do usuário, certo? A gente tem também os chamados efeitos de rede diretos. Eles acontecem quando o acréscimo de um usuário gera valor para o mesmo lado ali da base. E é fácil ver isso na rede social. Se você tem mais amigos numa rede social, isso aumenta a chance de você entrar nela também. Inclusive, já que a gente voltou a falar das redes sociais, vamos voltar naquela característica que a gente tinha mencionado antes, de que você não está pagando nada para entrar numa rede social nova. Isso é uma meia-verdade. Digo, é verdade que você não está pagando um preço monetário para isso, você não está entregando nenhum dinheiro para a plataforma para criar um perfil ali. No entanto, você está entregando sim uma forma de valor para ela. E que forma é essa? É a sua presença digital, é a possibilidade de um anunciante te acessar com maior facilidade, inclusive usando um anúncio direcionado para o seu perfil. De um modo ou de outro, essa plataforma no fim do dia está comercializando os seus dados e uma forma de acesso a você. Isso só vira um problema concorrencial porque no paradigma que a gente chama de paradigma de bem-estar do consumidor, que é o que vigora no direito concorrencial, muitas vezes a gente olha para os acréscimos de preço para determinar se uma fusão e uma aquisição vai ter um impacto negativo naquele mercado. Acontece que esse não é o único critério que a gente deveria utilizar e quando a gente migra esse critério para o contexto das redes sociais e de outras plataformas digitais, como a gente não vai ter um acréscimo de preço ali, a gente tende a subestimar os efeitos que uma fusão pode ter naquele mercado. Isso faz com que a gente tenha vários casos nesse setor que foram aprovados como fusões ou como aquisições e que foram muito criticados por isso. Então, as autoridades da concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia foram muito criticadas por aprovar, por exemplo, a aquisição da plataforma Instagram pelo Facebook. Essa é só a ponta do iceberg de alguns problemas muito comuns envolvendo M&A, a proteção de dados e plataformas digitais. No episódio que vem, inclusive, a gente vai tratar sobre especificamente a relação entre M&A e a LGPD, e quem vai fazer isso é o professor da FGV, Rodrigo Fialho Borges, que é nosso advogado aqui no PGLO também. E se você gostou do podcast, aproveita para seguir a gente também no canal do PGLO, no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Lá você encontra a gente como PGLO, PGLAW. Fica à vontade também para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso você tenha alguma dúvida ou pontuação sobre esse tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.